Agora vamos conferir o que aconteceu após a primeira dinâmica do Sincerão. E começamos assim, Edilberto foi falar com a Aline no intervalo do Sincerão que não gostou por ela ter falado dele equilibrar a cadeira no queixo, porque isso é relacionado à profissão dele, então ela não tinha que ter questionado isso. E aí a Raíssa tentou entrar ali falando que o pessoal fica colocando o pai dela como vilão toda hora e não é bem assim não. Ela tentou falar porque no Sincerão ele não deu espaço pra ela falar nada. E daí, né, a confusão da noite foi ali entre Camila e Diogo, a irmã dela, Tamires, também entrou no meio. Até a Vilma falou algumas coisas também. Eles estavam conversando. O ponto crucial foi o quê? Que ele ouviu a Camila e a Tamires o tempo que elas quiseram falar. Ele ficou ali pleno, daquele jeito dele. Na hora que ele abriu a boca pra falar, adivinha o que a Camila fez? Ela simplesmente deu as costas e saiu andando. Ela não quis ouvir o Diogo. E isso foi o ponto ali que mexeu na casa toda a madrugada inteira. E daí elas foram lá pro outro canto e começaram a gritar e falar e nananã. Enquanto isso o Diogo ficou ali, ó. A dona Vilma ouviu e queria ir lá falar com ela. O Diogo colocou a mão ali e falou: não, mãe. O que aconteceu foi o seguinte, a gente ouviu elas. Na hora que eu fui falar, elas não quiseram ouvir, a Camila, né, em especial, não quis ouvir. Então, não cabe a nós ir atrás delas pra conversar. Agora, quando elas quiserem, elas que vão ter que vir falar com a gente. E isso rendeu, hein? A Camila desabafando lá com o pessoal, falou que não gostou da forma que ele falou com ela, por causa que isso foi uma implicância e que elas não têm culpa que votaram nele, mas não foi votando com maldade, é por causa que tinha que votar. Foi até sofrido votar neles. Mas foi falar com Diego e Daniela Hipólito. Daniela disse que não gostou da forma que ele falou, não da forma que ele falou pra eles. Eles falaram um pouco, na verdade só o Mike falou, né? Da Daniela falou que não gostou. Ele não olhou nos olhos deles pra falar. Ele tava olhando, tipo, pra câmera. E aí ela não achou legal. Tipo, totalmente relevante, né? Mas colocaram aí só para aparecer um pouco as pessoas, né? Porque se não, a gente não criar uma narrativa ali, a pessoa nem aparece. Enfim, vamos para o que interessa. Vamos aqui pro assunto. Camila, Tamires, Diogo. Lá no quarto elas estavam conversando, a Camila falando. E aí a Tamires falou o quê? Que elas são muito explosivas. Já o Diogo tem a postura. Então, se elas não encerrarem esse assunto, o Diogo vai se sentir no direito de levar esse assunto para todos da casa e acabar conseguindo votos contra elas. Já que no quarto eles estavam falando ainda sobre esse assunto e a Arliane falou o seguinte: o que pesou foi ele ter falado que ela só ficou assim com eles por ter ido pra xepa. Que isso pesou muito pra Camila. Por isso que deu essa confusão toda. Que ele deveria ter falado, usado outro argumento, talvez. Eles falaram que acharam a dinâmica leve. Pra vocês verem, se os próprios participantes acharam a dinâmica leve, imagine nós, que tivemos um esquenta do Sincerão. Assim, que mexeu muito com a casa, a gente esperava mais. Aí veio esse Sincerão que é a dinâmica em si mesmo, não é mais esquenta. Agora estreou o primeiro Sincerão da edição. E aí os próprios participantes falaram que acharam a dinâmica leve. E por ser uma dinâmica leve, não teria que tomar essa proporção que tomou. Eu falo pra vocês, às vezes a dinâmica é ruim, mas o pós é muito melhor. O Edilberto falando aqui, ó, que agora ele parou de se justificar. Ele falou, ele tem direito a pessoa, o que a pessoa tem pra falar. Mas ele não vai mais debater pra não esticar o assunto. A Arliane com o Marcelo falando que a Arliane falou pra ele explicar melhor sobre a dignidade. Porque o Marcelo falou que eles não tiveram dignidade de colocar uma senhora de quase 70 anos no VIP. Mas eles colocaram a Joselma e o Guilherme, né? Não colocaram o Diogo e a Vilma, mas pelo menos a Joselma e o Guilherme eles colocaram. Eles ainda estão pesando ali por conta da primeira liderança, por quem eles terem escolhido para ir pro líder. Camila tava desabafando ali com a Dona Delma, falou que ela nunca tem tempo pra ela, é sempre pro filho dela, e que agora ali ela tá tendo tempo só pra ela tá aproveitando cada minuto. A Dona Delma falou assim que felicidade incomoda, ela estar feliz, ela dá risada, falar alto, isso incomoda as outras pessoas. Marcelo Carliani tava falando com Graciane Barbosa que eles circulam pela casa toda e até o momento não viram elas
a Graciane com a Giovana ser alvo de ninguém. E a Graciane falou assim, sim, a gente não é alvo, mas a gente também não é prioridade. E eu também entendo, porque nunca que um pipoca vai ter um camarote como prioridade. A Camila desabafou ali com a Arlene, também disse que está se sentindo super mal. A Arlene falou que percebeu, mas que ela deveria conversar com o Diogo pra tentar entender ou encerrar de vez essa situação. Ela falou que acha que ele foi muito duro com as palavras pra ela e que ela nunca destratou ninguém dentro da casa. Daí a Arlene falou para eles zerarem logo esse jogo para começar um novo, entendeu? Uma nova situação e para outras narrativas, porque essa aí já deu. E a Tamiris falou uma coisa muito importante, que isso tudo que tá acontecendo é porque o Diogo queria estar no lugar delas. O Diogo queria estar no VIP e não na xepa. Ela disse que esse problema é relacionado a ele, porque todo mundo que está na xepa está falando com elas normal, porque só o Diogo tá entrando nessa questão delas estarem no VIP, como se elas tivessem mudado por estar no VIP, sendo que todo mundo da casa tá conversando com elas normalmente. Delma e Guilherme conversaram aqui, Guilherme perguntou quem que você acha que sai. Dona Delma falou que acha que é o casal. Aí o Guilherme falou também. Resolveu aparecer, né? Como eu disse, a edição tenta colocar alguma coisa pra pessoa aparecer, porque senão passa batido. Falou pra Edilberto que quando ele tava na discussão ali, ele afrouxou. Que a Aline e o Vinícius foi pra cima, em vez de ele debater de igual, ele deu uma diminuída. E ele falou que ele tem que pensar muito bem, porque as atitudes dele interferem na menina Raíssa. E a Raíssa falou, e já interferiu, porque eles estão no paredão. Matheus disse que Diogo não é esse vilão todo que as meninas estão falando, tá? E a Tamiris ainda falou, eu concordo, porque se fosse a gente no lugar dele, se a gente estivesse discutindo com alguém, alguém saísse e começasse a gritar do outro lado, a gente, do jeito que a gente é estourado, a gente tinha ido lá tirar satisfação na hora. A Aline e Vinícius usaram um card pra ouvir o áudio e ouvir um momento ali que os meninos estavam no quarto falando que acha que as meninas Camila e Tamiris estão junto com o líder, mas as meninas Eva e Renata não. Depois que eles terminaram o card, foi na hora que os meninos iam falar Aline, aí cortou. Aí o Vinícius foi lá tentar ouvir atrás da porta, mas acho que não ouviu não. E aí Tamiris foi lá falar com o Diogo, disse se eles poderiam conversar. E o Diogo disse o quê? Não, agora não. Ela falou, só queria saber se você queria conversar agora ou depois. Ou seja, colocou ali. Você não quer falar agora, mas depois você vai falar, né? E aí ela foi lá desabafar com as meninas. Ela ficou mal, gente. Ela ficou mal de verdade. Ela começou a chorar, disse que não imaginava que a pressão seria tanta. Que ela via de fora, ela não imaginava que seria dessa forma. A Aline, vendo a situação, falou, oh meu Deus, eu vou ter que me intrometer, acabo virando alvo, mas eu vou lá falar. E foi falar lá com o Diogo, pra ele conversar com as meninas. Aí o Diogo falou, quem não quis ouvir foi a Camila. Tudo que ela falou, eu escutei. Na hora que eu fui falar, ela saiu andando. Então não cabe a mim ir atrás delas pra conversar. Graciane Barbosa, conversando ali com a Aline, falou o seguinte, que assim que a pessoa dá as costas para outra, ela perdeu toda a razão, independente da situação. Independente da situação, ela tinha que ter ouvido o que o Diogo tinha pra falar. Diego falou que não entende como o Edilberto tá tranquilo, porque se fosse no lugar dele, no paredão, ele já estaria surtando. E as meninas naquele mesmo papinho, né? Eu acho que a gente vai ser alvo porque a gente fica muito juntas, isso é motivo de voto. Nada. Analisamos aqui com o queridômetro, Dona Delma não gostou que recebeu planta, e o pessoal super se divertiu. Resumindo, foi isso. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês vai passar no ao vivo de hoje. Então, se você não me segue, já segue aqui pra você não perder nada e receber as notícias antecipadamente, em primeira mão. Já deixa o seu like e comenta o que você achou desse pós-sincerão do BBB 25.